que é que tu tiveste que aprender da forma mais difícil? Isso é complicado. Sim, é que... Posso falar da dependência emocional. A dependência emocional é quando nós estamos muito dependentes dos outros, achamos que precisamos dos outros para tudo, a nossa felicidade está na mão das outras pessoas e isso é um erro muito grande. Eu, após uma relação terminar, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que havia de fazer, eu não sabia fazer nada, parecia uma barata tonta. Fui-me abaixo, apanhei depressão, fiquei muito mal e já tinha passado isto vezes seguidas e houve um dia que eu dei um murro na mesa e disse não, já chega, eu não quero mais ser assim, eu tenho um problema e vou tratá-lo. Procurei ajuda profissional, psicólogos, fiz várias consultas e comecei a perceber que a dependência emocional é um problema, mas pode ser tratado. E aí eu aprendi que tenho que estar bem comigo, tenho que ser a minha melhor amiga, tenho que saber estar sozinha, tenho que ter os meus hobbies, as minhas coisas, a minha vida, o meu mundo não vai girar na mão de outras pessoas. Que as pessoas não se importam de te magoar se for para elas conseguirem ser felizes, mesmo que a maneira como elas vão conseguir essa felicidade vão te deixar para trás e vão te magoar totalmente. Isso aconteceu-me com uma amiga minha e eu discuti muitas vezes com ela sobre a situação que ela me estava a magoar imenso e eu mesmo assim dava oportunidades, mas no fundo percebi que já não valia a pena porque as ações dela magoavam-me e ela não percebia isso porque ela estava simplesmente a ignorar-me para conseguir ser feliz. Mas acho que devíamos ter conversado de uma maneira mais madura. E ela depois até chegou-me a dar a entender que eu era um pouco egoísta por ter parado de falar com ela, sendo que ela foi egoísta em primeiro lugar e eu simplesmente tive que aprender e valorizar os meus sentimentos primeiro, antes dos outros. O desapego. Acho que é das coisas mais difíceis e que a vida nos traz experiências que nos levam a ficar humildes e a ter que aceitar, por exemplo, as perdas, não é? Qual é que foi aquela situação que deu o clique? Foram várias, mas a última foi perder alguém muito querido, assim, de repente. Essa foi uma das que custou mais. Quando se perde pessoas muito chegadas ou situações que temos que deixar ir, largar, acho que é das coisas mais difíceis, mas que depois nos torna mais fortes e viver mais no presente. Lidar comigo mesmo. É complicado sair de um país sozinho, sem conhecer ninguém, num país onde que não há ajuda de ninguém. Então, é só você e você mesmo, mais ninguém. Então é complicado lidar consigo mesmo. Aprendi a ter paciência comigo e que as coisas não é tão rápido como eu pensava, né? O que foi mais difícil para mim foi começar a perdoar as pessoas, porque comecei a perder várias pessoas que me eram importantes por coisas fúteis, porque eu fazia alguma coisa que eu não gostava, eu cortava totalmente. Posso dar o exemplo do meu avô, que ele fez uma coisa mais grave, mas com o tempo comecei a perceber que as coisas não são assim tão profundas, tão deep, que eu tenho que cortar totalmente as pessoas. E sim, e acho que agora, depois de perceber isso, consigo viver mais livre, mais leve. Valorizar as pequenas coisas, pequenos gestos, pequenos momentos.
pequenas coisas que acontecem na vida, seja com um amigo, uma amiga, família, relacionamento. Porque depois que passa só gera lembranças e saudades. Seja em caso de se migrar para outro país, ficar longe da família, terminar relacionamento. Valorizar as pessoas também, que fazem de tudo para ver o nosso bem. Porque se você tem uma ideia idiota, sua mãe ou seu pai chega e fala, é uma boa ideia, ele fulano é uma boa pessoa. E são as pessoas que a gente chama de chato, mas que no final são muitas pessoas que se encontram com a gente de verdade e que sempre vão estar ali, independente da distância. A forma mais difícil foi o meu caso de migrar, que isso, de uma certa forma, sendo bom pra mim e doloroso ao mesmo tempo pra minha família. Porque migrar fez eu perceber que eu amo muito a minha mãe, meu pai, minha irmã, meus irmãos. O que é que tu tiveste que aprender da forma mais difícil? Que não se pode confiar em ninguém, mesmo que seja família, porque as pessoas, toda a gente é capaz de te dar uma facada nas costas quando menos esperas. Qualquer pessoa, a pessoa mais próxima de ti, a pessoa que tu mais gostas, pode fazer isso. Ao longo da minha vida eu tive muita dessa aprendizagem, mas só no ano passado é que eu percebi, ok, isto é mesmo real e pode acontecer com qualquer pessoa, não dá para esperar assim. É mais como uma pessoa que um familiar ameaçou a minha segurança física e foi dessa maneira que eu aprendi mesmo. Acho um pouco a ingratidão do ser humano em retornar tudo que é feito pelo outro. Essa é o que eu posso dizer. Tipo, no sentido de, pô, mano, a gente faz de tudo pra uma pessoa, quando a gente mais precisa, a pessoa nunca tá ali, mas sabe que aquela pessoa vai retornar contigo, pedindo favores, e tu vai retornar a fazer, tá ligado? Isso é foda. Isso que é ingratidão, tá ligado? Eu acho, tipo, a ingratidão das pessoas, tá ligado? Por tudo que a gente faz. Não é feito pela gente. A questão de ter de demorar para aprender, qualquer que seja, eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a tirar a carta, eu achava que eu iria aprender a conduzir assim em 10 aulas e não foi isso que aconteceu, tanto que eu tive que fazer uma data de aulas até extra, inclusive. Realmente foram altos e baixos. Havia momentos em que eu queria realmente desistir, que eu falava para mim mesmo que tirar a carta não era para mim e eu achava que, ok, aprender tal coisa, eu tenho que ser bom em tal coisa e eu, por exemplo, eu via os outros, eles ficavam, faziam umas coisas às vezes à primeira, às vezes não faziam, às vezes à segunda ou à terceira e eu às vezes nem à 10ª conseguia fazer certo e foi ao tirar a carta que eu comecei a perceber, tipo, que havia coisas em que eu tenho que tentar várias vezes e cada um tem o seu timing, que assim, muitas vezes até dá certo e não significa que eu não seja bom a nada, mas que com persistência tudo se vai lá. Bem, essa pergunta é extremamente difícil, mas aprendi a superar da forma mais estúpida possível, ou seja, foi a morte de um familiar, abalou toda a minha família, toda a estrutura familiar, o que fez com que eu durante 12 anos tivesse a sobreviver emocionalmente, por assim dizer, e fui-me refugiar em empregos e excesso de treino para colmatar as minhas feridas internas, ou seja, eu trabalhava muito, eu treinava muito, eu estava sempre muito ocupada para não pensar e fiquei todos esses anos sem chorar. Eu nunca chorei durante esse tempo. A minha avó ficou extremamente dependente de nós, a minha mãe teve que suprir essa lacuna emocional, entretanto
toda a estrutura familiar ficou completamente alterada. Eu alterei os meus planos profissionais, era para emigrar, deixei de emigrar. Tentei umas quantas vezes, voltei para Portugal, estive em Londres, estive em Bruxelas, etc. Não deu. Estive na Arábia Saudita também. Mas a vida segue. Eu vou ter que viver a minha vida porque eu deixei de viver a minha vida para estar próximo e estar disponível para a minha família, mas já não dá mais. Eu cresci numa família muito conservadora. Os meus pais envolveram-se em problemas com drogas e vivia num ambiente não muito saudável e presenciava lutas em minha casa até que eu tive de chegar a um dia e pôr um fim naquilo, e eu acabei por ser levado para uma casa de acolhimento, mas fiquei e ainda continuo a ser acompanhado por essa casa de acolhimento, mas atualmente continuo os meus estudos e agora estou no meu 2º ano da faculdade. E hoje o que eu retiro das experiências que eu tive neste percurso é que, por mais que queiramos ajudar uma pessoa, nós só a conseguimos ajudar se elas se permitirem ser ajudadas. Quando nós sacrificamos a nossa sanidade mental pelo bem-estar dos outros e eles simplesmente não aceitam isso, nós só temos de entender que nós fizemos a nossa parte e claramente vai chegar um dia em que o mundo vai virar e vamos encontrar uma pessoa que realmente nos valoriza pelo que nós somos e pelo que nós ajudamos, pela forma como nós amamos, pelo valor que nós atribuímos às coisas. Que as pessoas não são eternas e tive que aprender isso exatamente ao perder pessoas que eu esperava que ficassem eternamente, num sentido quase egoísta de que queria que as pessoas ficassem ao meu lado ou comigo para sempre. E quando me apercebi que isso não era a realidade, fez-me mudar um bocadinho a minha perspectiva, não só sobre a vida em geral, mas sobre a minha vida. E como se calhar isto é mais um processo individual de caminho e que, apesar das pessoas à tua volta serem extremamente importantes, não te podes agarrar a 100% a elas, mas ficas com a memória.